dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Privilégio nós estarmos novamente aqui na nossa escola bíblica dominical evangelística, missionária. Nós tivemos no domingo passado, pensando aqui junto com o missionário Anselmo, Adriana, pensando também com os nossos obreiros, o Henrique, a Juliana, dos nossos trabalhos evangelísticos na nossa igreja local, na nossa vida e aonde Deus quer que a gente chegue. E hoje nós estamos aqui com os nossos missionários, Rony, Débora. Nós estamos aqui também com o Fernandão e a Patrícia e nós vamos ouvi-los um pouco. Queremos orar pela vida deles também. Para você que não os conhece, eles terão um tempo de apresentar a família. Vamos falar um pouco da família de vocês, né? Os filhos, né? A casa e também falar do ministério que eles exercem, daquilo que também sonham para o futuro. Então, 3 etapas, 3 bloquinhos e eu queria começar orando. Feche os seus olhos aí na sua casa, ore pela vida deles, ore pela minha vida, pela sua vida, para que todos nós sejamos missionários do Senhor de alguma forma. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, porque foi o Senhor mesmo que nos chamou como teus filhos para sermos sal da terra, luz do mundo. E eu quero te agradecer pela vida desses 2 casais aqui. E eu quero pedir pela vida deles a tua guarda, a tua misericórdia, a tua proteção, a tua iluminação do Espírito, para eles entenderem cada vez mais a direção que o Senhor tem apontado para a vida deles. Ministra e nos edifica e nos desafia também através da vida deles para a edificação da tua igreja e propagação do teu evangelho no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fernandão e Rony, Patrícia, Débora, a Bíblia fala que a gente é sal da terra, que a gente é luz do mundo, né? Está lá em Mateus 5, verso 13, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? Se o sal vier a ser insípido, se ele perder o sabor, pode jogar fora, é terra, é entulho mesmo, é aterro, né? A Bíblia fala que se o sal não tiver gosto, tem que virar aterro, né? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E ele fala no 14, vós sois a luz do mundo. Nós estamos aqui num trabalhão prévio para tentar levar a melhor gravação, a melhor fonética, a melhor imagem para você. E a gente sabe como luz dá trabalho, né? Inclusive luz mostra as nossas imperfeições. E a luz do Evangelho, ela vem para isso também, para mostrar nossos defeitos, nossas imperfeições, né? E aí fala no final do 14 que ninguém consegue edificar, esconder, aliás, uma cidade que está edificada num monte. E pensando nisso, né, na vida de vocês, eu queria que vocês começassem então, Rony, Débora, Patrícia, Fernandão, fala um pouco da família de vocês, o desafio de ser luz lá dentro, já da própria casa, né, como que é isso, principalmente agora, quarentenados. Fernandão. Legal, nós, Paty e eu somos casados há 25 anos, vamos completar esse ano 25 anos, vamos fazer aí bodas de prata. E temos 2 filhos, Timóteo, que está hoje com 21, Vitória com 20. E nós temos vivido a vida em família muito com essa perspectiva de tentarmos também como família sermos luz aqui nesse mundo e ser sal, onde nós estamos inseridos ali. E esse tempo de quarentena tem sido um tempo muito bom em família, onde a gente tem tido muitas oportunidades. Timóteo estava fora, acabou voltando, então nós também estamos aproveitando esse tempo. Filhos bem missionários também, para quem conhece sabe, né? São filhos de missionários já atuando em missões, já fazendo a obra, né? De uma forma muito boa também no ministério. Patrícia, como mãe, o que você acrescenta da família aí nesse desafio também? Eu acredito que, como mãe, assim, tem sido um tempo diferente, né? Tava o Fernandão e eu em casa, depois a Vitória veio o ano passado, de volta da Hungria, então tava num ritmo muito sossegado. E quando aconteceu toda essa questão do vírus e o Timóteo voltou, ele voltou com 2 amigos que os pais são missionários. Trouxeram juntos. E eles trouxeram. Legal. E a casa virou um grande acampamento. De jovens. Então, como mãe, está sendo um tempo muito gostoso de ter todo mundo junto de novo, depois de um bom tempo. Estão num celeiro missionário, né? Que bom. Fala, Rony, você, Débora, da família de vocês, né? Filhos um pouco menores do que 20 anos, né? Ainda está um pouquinho longe dos 20 anos, né? Como que está sendo?
Eu acho que pra gente, com as 3 crianças, né? Pra quem não sabe, a gente tem uma de 7, uma que vai fazer 5 e uma outra de 1 ano e meio. E, assim, a casa fica lotada também, mas demanda da gente essa atenção e, óbvio, a gente quer tentar manter o trabalho enquanto esse período, né? Fica um pouco mais desafiador, né? Você tem que cuidar das crianças, então chega aquele horário, tem que parar tudo para dar banho, não sei o que e tal. Consegue dar freio? Assim, a gente, na verdade, eu acho que até isso tem sido um grande desafio para mim, principalmente, porque a Débora, ela assume muito mais essa questão da casa, né? Mas eu tô tentando me esconder lá num canto que a gente fez um escritório no quarto para poder trabalhar dali. Então, assim, a dinâmica da família mudou muito, né, nesse período. Mudou, né? Para todos, eu acho, inevitável. Mas em termos de missão, de viver o nosso trabalho com as crianças por perto, isso é um privilégio que, se alguém me pergunta qual que é a primeira e a mais valiosa situação dentro do ministério, que eu agradeço a Deus por ser missionário, essa questão de ter a criança por perto, a esposa, a gente fazer tudo isso junto como família, isso é um privilégio. E eu vejo também, né, para quem conhece e tem acompanhado o foco hoje do ministério, uma das ferramentas que Deus tem dado, e ele vai falar um pouquinho mais a respeito dos jogos, como as crianças são interativas e como elas contribuem para o desenvolvimento, né, desse ministério que vocês têm desenvolvido, né? Você quer falar? Sim, não, tem sido um grande privilégio poder estar com as crianças em casa, sabe? Mais perto, sem aquela correria toda de vai para a escola, volta e traz, e dá banho, faz tarefa. Então a gente está ali no dia a dia, é tão legal a gente caminhar junto e a gente poder ensinar ali enquanto está fazendo as coisas, e mesmo diante do ensino da escola, dessas coisas todas, assim, a gente tá podendo ensinar e caminhar junto com elas, né? É muito bom, assim, ver as oportunidades que Deus tem nos dado de ensinar a palavra, não outras coisas, mas a palavra mesmo. E nos 2 trabalhos que eles têm desenvolvido, os filhos têm participado, né? A Patrícia também tem trabalhado com algo que mexe bastante com criança. Talvez vai falar um pouco? Sim. Eu tenho desenvolvido bastante receitas, bastante pratos, assim, né, gastronômicos. Não posso nem falar isso. Eu acho que culinária simples de casa mesmo. Ela ainda está com medo de usar. Eu como o que a Débora faz, então a minha parte maior não. Não, mas é muito legal, porque trazer as crianças para perto nesses momentos é divertido, é gostoso, é interativo, e a gente sempre tem uma oportunidade de ensinar alguma coisa para elas nisso tudo, né? Então é muito legal, muito Legal. divertido. Então eu acabei meio que puxando um gancho já da execução dos trabalhos, né? A Patrícia vai poder falar mais também desse desenvolvimento, se quiser, mas eu queria que vocês entrassem agora falando um pouco mais do que fazem, então, né? Missionário. Quando a gente fala do pastor, tem um tripézinho ali, né? De pregar, discipular, ensinar, orar, né? A gente meio que sabe. Fala missionário, parece que abre um leque muito grande, né? E fica o mistério da missão. O que o missionário faz? Então é muito plural, vai daquilo da vocação, do chamado que Deus dá, né? Então é bem plural. O que Deus tem feito hoje, né? Voltando aqui para vocês, depois eu venho o Fernandão. Fala do trabalho de vocês hoje. Bom, talvez muitos ainda não conheçam exatamente a especificidade do que a gente tem feito, mas o nosso ministério a gente resume à mesa. Nosso ministério hoje é estar à mesa. Eu faço isso através do A Mesa e o Trono, que é uma estratégia que utiliza jogos de tabuleiro, e a Débora, ela usa o Tudo Pode de vez em quando, que é uma estratégia usando culinária como uma forma de criar relacionamento também. Legal, e combina porque, de uma certa forma, a mesa, né, e o trono dos jogos que ele tem desenvolvido, mas a nossa culinária a gente também desenvolve na mesa, né? Sim, tá bem sim. casados vocês. Não, eu falo sempre, né? Estão ali jogando, sempre que a gente está jogando, está interagindo, o que você pensa? Você quer o quê? Depois um lanchinho, né? Então a gente acaba combinando. Mas no fundo mesmo, o que a gente deseja é criar relacionamento, é estar com as pessoas, é desenvolver esse relacionamento mesmo com as pessoas, né? E poder influenciá-las para algo maior, que é trazer mesmo um estudo bíblico, é trazer uma palavra, um conselho. Algumas coisas que a gente nota assim, através dos jogos eu consigo ir na direção de falar com pessoas não cristãs
né? Então a gente consegue fazer evangelismo através disso. O principal instrumento que a Mesotrono usa é treinar cristãos em outras igrejas para fazerem isso. Então a gente já tem pessoas, por exemplo, em Fortaleza mesmo, um rapaz, ele começou um trabalho na igreja dele, ele assim, conheceu o nosso trabalho que a gente faz aqui no ICPG, e aí ele pegou e falou, cara, eu quero fazer isso lá também, como que eu consigo? Eu comecei a inspirar ele, fui dando dicas. Ele começou um trabalho, veio 8 pessoas, na primeira vez que ele fez um pequeno evento numa das salas da igreja, e desses 8, um deles falou assim, olha, eu estou aqui há 1 ano na igreja, e eu só conheci um outro rapaz aqui dentro. Hoje eu saio dessa sala aqui com 8 novos amigos. Então você imagina, né, uma pessoa que está 1 ano na igreja sem se conectar, porque talvez ela é tímida, porque talvez ela tem uma forma de ser mais introvertida, ou que geralmente é pessoas que gostam de videogame, de jogos de tabuleiro, coisas assim. E aí ele se sentiu confortável nesse grupo, a ponto de terminar e falar, olha, eu sou amigo dessas pessoas. E a Débora, ela já vai numa direção mais de estar com as pessoas para aconselhá-las biblicamente, né? Porque como você vive a sua alimentação, muitas vezes revela como você vive a sua vida. Porque, querendo ou não, alimentar é a coisa mais importante que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Eu até brinco, eu falo que tudo que a gente come, tirando 1 ou 2 coisas, morreu por nós. Sim, então tem um valor muito importante que a gente às vezes não dá nessa hora de sentar. Parece que a própria mesa revela uma redenção. Porque toda vez que você come, né, a mesa houve algum sacrifício ali para que você pudesse se alimentar. Exato. Fernandão e a Paty, eu chamo de Paty, tá? A Patrícia chama de Paty. É Paty Mas mesmo. erro pior foi ter cruzado, eu chamei de Paty aqui já. Fala vocês um pouco do trabalho de vocês, da missão e o que Deus tem despertado a fazer e em que medida essa transição do fazer em casa mudou, melhorou, o que contribuiu? Bom, a gente está no início, talvez, aí de uma transição, depois de eu servi durante 32 anos a mesma organização, que é a Cruzada Estudantil, através do Ministério de Atletas em Ação. 32 anos. 32 anos. E agora, em 2018, a gente entendeu que era tempo de continuarmos no meio do esporte, mas a gente entendeu hoje que o chamado que Deus tem dado para nós é um cuidado com os missionários. Então a gente foi vendo muitos missionários fazendo um trabalho muito bom no ministério, com muitas pessoas, mas eles mesmos tendo uma carência de um cuidado e de uma atenção. Principalmente quando o assunto é questão de família. Nós começamos essa conversa aqui exatamente falando sobre isso, de como em casa às vezes é o maior desafio para a gente fazer missões. É o nosso campo, né? É o nosso, e é um campo bem desafiador, né? Até não sei quantos sabem aqui, mas a Débora é minha sobrinha e ela é um fruto do nosso ministério, aceitou Jesus com o ministério de acampamentos conosco e tudo. E pra gente, a gente sabe assim, até Legal. hoje, na nossa família, somente nós 2 somos evangélicos. Então, assim, continua sendo um campo de bastante desafio pra gente. Então, hoje, Paty e eu, nós estamos fazendo isso. Nós temos usado os contatos que nós temos, os relacionamentos com várias organizações que mexem com esporte, e nós temos procurado atender esses missionários, acompanhá-los, fazendo um trabalho de mentoria, de ajuda, com essa visão, com foco em família. Família e missões, né? Tudo a ver. Pronúncias totalmente distantes, né? Família, missões, tudo a ver. É o nosso principal campo mesmo, né? A palavra chega a dizer que se alguém não pastoreia ou não cuida bem da própria casa, nem pode cuidar da igreja. Então, de fato, nossa família, né, Patrícia, assim, é o nosso campo missionário. Para você como mãe, e como o Rony falou, né, a casa lá com a Débora, a mulher tá mais... A mulher é mais casa mesmo, né? Então, sim, ela carrega também o desafio, o fardo de missões. Fala você um pouco sobre esse trabalho missionário, e depois de 32 anos, né, Atletas em Ação, essa mudança, mas ainda dentro de missões e a casa e família, o que você tem colaborado aí, somado, desenvolvido?
Tem sido muito legal, porque o Fernandão tá há 32 anos, né? Ficou 32 anos na mesma missão e eu 46. Porque quando eu tinha 1 ano... Ganhou. Tchau, meus Nós pais... vamos encerrar aqui agora. Vamos seguir aqui o nosso contato. Com 1 ano, meus pais se tornaram missionários de tempo integral. Então, desde que eu nasci, eu me vejo nesse contexto e não me via fazendo nenhuma outra coisa que não fosse missões. Que legal. E para mim é um prazer acompanhar o Fernandão. Desde que o Timóteo e a Vê eram pequenos, eles estavam com a gente em tudo. E hoje, como eles já estão em outro momento, eu me encontro num momento diferente também, onde eu posso dar mais tempo. Então, eu tenho muitas moças missionárias que eu trabalho com aconselhamento, mentoria. Nós juntos temos um trabalho com vários casais também. Então, envolvidos num movimento que a gente está de esportes, que é global. Também tem pessoas de outros países que têm... que nós temos caminhado com eles. Então, hoje, o meu trabalho é dentro de casa, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos ainda, que num outro momento da vida deles, mas com muito mais tempo no ministério, servindo com essa questão de aconselhamento bíblico. Que legal. E eu fiz assim o trocadilho de... no drible, de jogar a bola para lá ou para cá, né? Ia para lá agora. Então, eu vou manter aqui, porque eu queria que, nesse bloco agora, a gente pensasse um pouco de futuro. Quais são os sonhos, né? Quais são os desafios? E vou voltar aqui a vocês também. Já vai pensando aí. Quais são os sonhos? Quais são os desafios? Assim como houve uma transição gigante aí, de mais de 3 décadas, né? 32 anos. E para alguém que desde berço ali dentro do campo, né? 46 anos, então houve transição, mas ainda tem mais, ainda pode haver sonhos novos pela frente, e eu queria que vocês falassem um pouco dos planos futuros para vocês de ministério. Legal. Nós temos muitos sonhos mesmo, ainda pensando em missões, e talvez o principal seja essa questão de realmente conseguir estruturar esse ministério que hoje basicamente estamos caminhando com esse foco de família, mas como nós podemos, como família, ajudar outras famílias a terem uma experiência realmente de uma vida abundante com Deus, em família. E sem perder essa competição que está com o próprio mundo, né? Porque acho que hoje um desafio para as famílias da igreja é exatamente isso. Como é que nós vamos competir? Como é que eu vou tornar a palavra de Deus um negócio atraente para os meus filhos, sem se tornar uma coisa muito pesada e de uma forma mais natural? Então, a gente tem usado hoje a nossa casa para receber missionários que vêm em tempos, às vezes, que eles estão precisando de um refrigério. Nós temos ido até pessoas para fazermos a mesma coisa, mas o nosso sonho é exatamente isso, ter essa estrutura para poder realmente acompanhar o missionário, ajudando em várias áreas, como questão de sustento, finanças, educação de filhos, relacionamento marido e mulher. Esses são os sonhos que a gente tem. E a igreja, eu acho que o nosso velho formato, né, é muito bom, muito funcional, mas eu acho que ele nos privou um pouco mesmo da missão em casa, né? Porque a gente era tão igreja lá no prédio, lá no templo, a igreja lá naquele lugar, naquele endereço, naquela rua, naquele número, né? E viramos meio que missionários da igreja, talvez, né? Missionários da igreja e pouco, talvez, de missão em casa mesmo, né? Então isso que você fala vem a calhar com esse momento também, não acha? Sim, que colabora? Sem dúvida. Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo, de uma certa maneira, empurrou a igreja de volta para casa. Empurrou de volta para casa. É muito interessante, porque nós precisamos aprender a sermos igreja em casa e através da nossa casa. Eu vejo hoje as possibilidades que a gente tem tido com os filhos, os amigos dos nossos filhos, de quando eles vêm para a nossa casa, as grandes oportunidades que nós temos de conversas com eles a respeito de aconselhamento com jovens e tudo, e que é muito legal essa troca, usando exatamente
o dia a dia da nossa casa. Isso acaba sendo uma mensagem de forma natural, mas que acaba sendo profunda ali para o coração deles. Que legal. E eu falei que o drible ia ser bom, né? Porque agora seria então a Patrícia falando, sabe do quê? Exatamente disso, dos sonhos de missão e de casa, né? Mas eu não vou. Eu vou aqui pro Rony. Rony, fala você, porque aí depois eu vou voltar nessa questão, fechando com as mulheres falando disso também. Bom, fala aí você. Para o A Mesa e o Trono, como a nossa visão é que isso seja utilizado, e assim como o Fernando falou, agora nós estamos com as famílias em casa olhando para a mesa, né, e falando assim, olha, a gente está aqui, o que a gente vai fazer? O Netflix perdeu já, porque eu já assisti tudo, eu estou cansado de ficar dentro de casa, o que eu posso fazer? Né? E eu acredito que a gente tem essa oportunidade de criar momentos interessantes, momentos memoráveis para as famílias através dos jogos, né? É uma coisa que a gente faz. Só que para multiplicar isso, não adianta eu, Rony, missionário, ir em cada igreja ou ir em cada lugar. A minha visão é que a gente encontre formas de que mais igrejas, mais líderes de jovens, mais líderes de casais iniciem utilizando essa ferramenta que a gente tem nas mãos. Então, o meu sonho agora, nesse momento, é encontrar mais pessoas que se voluntariam a se tornar voluntários. Esse é um projeto nisso, agora. é o Esse que a é o gente alvo. tem trabalhado. Eu tenho entrado em contato com igrejas, com líderes nessas áreas todas aí para tentar inspirá-los a isso, e é legal porque a resposta é sempre muito positiva. E é óbvio também encontrar novos missionários que se sintam vocacionados a isso. Inclusive, agora, poucas semanas atrás, eu comecei a conversar com uma moça em Fortaleza, que ela tem uma paixão tremenda por jogos de tabuleiro, ela sabe falar linguagem, uma coisa que eu nunca ensinei para ela já veio assim, sabendo. Sim. E aí eu fiz o desafio, falei para ela assim, olha, você não gostaria de pensar a respeito da ideia de se tornar uma missionária nesse campo, né, ao lado do trabalho que a Mesa e o Trono tem feito? Então, está sendo um desafio encontrar essas pessoas também. Né? Esses dias atrás, um menininho na minha casa chegou e falou assim, nossa tio, eu quero, quando crescer, ser missionário com você, né? Porque você trabalha com jogos e tal. Eu falei, estuda a Bíblia, estuda bastante a Bíblia, porque é isso que você vai precisar mais do que saber dos jogos. Então, esse é o sonho, e também a questão da gente encontrar, né? Ele é um sonho palpável hoje? Você vê viabilidade de realizar? Sim, eu acho que o que está nos segurando agora é realmente a pandemia, porque não dá para você mostrar na prática como que é isso, exatamente. Mas eu acredito que os contatos que a gente tem feito durante esse período vão, com certeza, empurrar essa bola para dentro dessa caçapa. Então o jogo tá andando, mesmo com a gente dentro de casa. Bola rolando. Bola rolando. Aqui ainda, então, Débora, fala você, então, um pouco desses sonhos para o futuro. E aí a gente fecha com a Patrícia também, falando de sonhos para o futuro na vida missionária. Então, eu acho que quando eu penso assim, em sonhos, eu tenho duas vontades, assim, dois desejos, talvez. Um, eu acho que é de me profissionalizar um pouco mais com relação a essa questão da culinária. Legal. É uma coisa que sempre foi um hobby, mas... Sempre gostou? Sempre gostei, sempre. E começou dessa forma. E, na verdade, é muito legal você descobrir uma coisa que você gosta muito e aplicar ela de uma forma tão real, assim, que foram as aulas de culinária que eu comecei a dar e trazer as pessoas para perto e começar a criar esse vínculo, esse relacionamento. Então, eu tenho muita vontade de me profissionalizar um pouco mais nessa área, mas eu também tenho um desejo muito grande no meu coração de me aprofundar cada vez mais na palavra e nessa questão de aconselhamento bíblico, né? Esse ano eu estou fazendo Nutra, que é aquele... Aconselhamento Jairo Cáceres. Exatamente. Eu fui professor assim, contemporâneo da minha época lá no Palavra da Vida. Então, e tem sido assim, mesmo à distância, né? Mesmo com todos os desafios que a gente tem tido, tem sido muito, muito bom. Tem feito bem para mim, mas eu sei o quanto que isso já tem influenciado outras pessoas, pelo privilégio que eu tenho tido de conversar com muitas pessoas, né? Você acaba sendo mais acessível, assim, para outros também. Então, é continuar esse trabalho mesmo, assim. Exercê-lo, né? Com aperfeiçoamento. Tanto numa área quanto na outra, exatamente, né? A própria culinária, né? Quanto o aconselhamento. E a culinária
Parece que está evoluindo demais. Tem ficado. Mas- Já tem PhD em cozinha, né? Mas o senhor sabe que assim, é uma junção das duas coisas, porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouco esse foco dentro da igreja também, no sentido de a gente não fala muito sobre a nossa Não alimentação. fala, não fala. Né? Dentro da igreja, a gente não fala sobre vida equilibrada nessa área dentro da igreja. E Deus tem me dado o privilégio de aprender, Que bom. de viver um pouco, né? A gente está aí sempre Sim. caminhando, mas de poder ensinar também. Então, recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa depois de uma entrevista que eu dei, falando sobre essa questão de vida, de você fazer tudo para a glória de Deus, Sim, inclusive se alimentar, né? Então eu Legal. recebi essa mensagem desse Que legal. rapaz E é falando... engraçado que quando a Bíblia fala do fazer para a glória de Deus, ela fala da comida, né? Pois 1 é. Coríntios Quer 10, com 31. Quer comais, Quer comais, quer bebais. quer bebais, façais outra Exatamente. coisa qualquer, tudo para a glória de Deus. Então tá dentro, certinho. Você já tem o texto-chave do seu Tá, ministério. tenho, exatamente. Legal. Então tem sido muito legal. Esse rapaz assim me contou que depois da nossa conversa, né, depois da entrevista que eu dei, de falar um pouco mais sobre essa questão da alimentação à luz da Bíblia, ele falou que ele perdeu 11 quilos. Olha aí. E ele voltou assim bom, tão feliz que bom. para me contar, e eu fiquei mais feliz ainda, porque você fala, poxa, é uma pessoa que parou para escutar o que a Bíblia tem a dizer, não o que eu tenho para falar, mas Muito as verdades que a Bíblia tem para... O que ela revela. O que ela revela e nos transforma. Não é a Débora revelando. Não. É a Bíblia mesmo revelando algo que a Débora está aplicando apenas, né? exato. Fala você um pouco, Patrícia, de sonhos aí para o futuro, né? Fala um pouquinho dos seus alvos, dos seus sonhos mesmo de vida, ministério, e talvez em choque com a pandemia também. O que tem colaborado ou dificultado? Quais são? A gente continua sempre sonhando, mesmo dentro de casa, né? Agora tendo que funcionar no ministério de uma maneira diferente, embora a gente já fizesse muitas coisas pela internet, por Já trabalhava chamadas, online, com as pessoas que estão longe da gente. Mas eu creio que o sonho é saber trabalhar com maior excelência através dessas plataformas legal. que hoje nós estamos Que tendo legal. que aprender na marra. Na marra, Mas na marra. a gente vê o alcance. Hoje um pouco do nosso sonho já tem sido realizado com a bênção de morar onde a gente mora. Tão perto da praia, num lugar que a gente pode Gostoso. receber esses missionários que a gente Sim. tem tomado conta e acompanhado, dando a eles assim um tempo, dias de descanso, dias que eles podem andar na praia. Quando eles voltam, a gente tem um estudo, eles saem para refletir. E só que nós temos pessoas ao redor do mundo, né? Então, também poder chegar a essas pessoas, tem pessoas que nos chamam, quando que vocês vêm aqui? E isso é um sonho que está em andamento, né? A gente tem trabalhado para poder oferecer isso para os missionários, esse cuidado, esse acompanhamento mais de perto, né? E isso requer ao lado financeiro, e a gente sabe que aquilo que é a vontade de Deus, ele vai fazer. Mas tem sido já uma experiência muito gostosa receber várias famílias, várias pessoas que vêm, ficam dias em casa legal. e convivem com a gente, descansam. A gente pode proporcionar para eles algo que muitas vezes eles estão tendo dificuldade e não podem viajar porque não tem dinheiro, não tem para onde ir, e a gente consegue oferecer algo gostoso para eles. legal. Então é Passar uns dias, é né, um na sua sonho em casa. andamento. Sobrinha não vale. Sobrinha não vale, né? E pastor, posso incluir Sim, um claro. sonho, compartilhar, faz parte do nosso ministério, mas tem sido algo que tem tocado mais a mim. Eu tenho um sonho de que haja um movimento de homens realmente que... Falamos isso ainda um pouquinho, né? No começo, antes da pandemia, chegamos a tocar nisso aí, porque Que legal. eu tenho sentido que tem sido realmente um desafio hoje a gente até aprender a ser homem. Outro dia a minha sogra falou um negócio que eu achei muito interessante, assim, que é essa coisa que eu acho que faz parte muito da nossa história, da nossa cultura, que é quando você chega em casa, por exemplo, o seu filho, que é menino, se ele está brincando ali de boneca ou qualquer coisa, a nossa reação imediata é de dizer, não, é carrinho, é outra coisa tal. Mas
a gente poderia aproveitar essa oportunidade para exatamente, você está brincando de casinha, como é que você, como homem, cuida da sua casa? Ou seja, começar alguma coisa por aí. Mas eu sinto que hoje é um desafio ser um homem em casa, e um desafio ser um pai. Não é fácil ser pai. Você é pai, você sabe quantas vezes que nós nos encontramos com situações que nós não sabemos exatamente. Pinta, insegurança e tudo. Então, um sonho que eu tenho dentro disso que nós estamos fazendo com família é de realmente criar um movimento muito forte em que os homens possam chegar ali e despejar as suas inseguranças, as suas dúvidas, e juntos possamos aprender como podemos ser homens melhores, homens de Deus, né? Pais que glorifiquem a Deus através da educação dos seus filhos e que faça aquilo que, né, o último versículo do Velho Testamento fala, né, o coração do pai se converter ao coração do filho e o coração do filho se converter ao coração do pai. Então, assim, esse também tem sido um sonho. Sim, que bom. E eu espero que você que esteja nos ouvindo, assistindo aqui, que você que é homem assim, que você também tenha esse desejo de querer ser um homem melhor, ser um pai melhor e até ser um filho melhor, se esse é o seu caso só como filho ainda, você ainda não for pai. Veja então que o leque é muito grande, né? Além disso, né, do que a Patrícia falou e da questão familiar, ministerial, conjugal e hospitalar. Você sabe que a hospitalidade é um dom, inclusive a Bíblia fala, né? Então essa ideia que ela fala de receber gente em casa, nós estamos recebendo gente em casa, cuidar de missionário. Tem agência missionária assim, né? Vocês vão acabar abrindo um Oasis 2, vocês sabem do Oasis, né? O Oasis é praticamente um centro de hospitalidade, de terapia e aconselhamento cristão, que hospeda lá, né? E eu tive um privilégio de ficar 2 semaninhas hospedado lá, numa fase muito necessária do ministério da minha vida. Então, o que o Fernandão e a Patrícia estão fazendo é uma prévia de um oásis, é hospitalidade, é receber em casa, é ministrar, né? E além disso, esse braço aí de ministério para os homens, né? Aí o Fernandão pegou aqui. Patrícia, você queria falar mais alguma coisa de família? Porque nós vamos ouvi-la e aí você vai aguardar mais um pouquinho, porque nós queremos saber pelo que orar. Eles vão fechar com esse bloco sobre oração. Pensa aí também. Eu acho que junto com essa ideia dos homens, né, como a gente tem trabalhado junto com famílias, com casais, eu creio que não tem como fugir do lado da mulher, porque a Bíblia dá muita informação sobre o papel da mulher, como a mulher bíblica deve se portar, como hoje num mundo onde está tudo sendo virado de ponta cabeça e a mulher querendo assumir um papel que não é dela, como é importante a gente levar também as mulheres de volta para o olhar bíblico, entendendo que é um papel fundamental e que a gente não deve perder aquilo que Deus colocou como a descrição tão importante na vida de um casal, na vida de filhos, quando a sua mãe, a esposa, ela é bíblica, ela representa a imagem de Deus através da figura feminina. Eu acho que esse é o lado também que um sonho, né, de estar desenvolvendo e ajudando as mulheres a entenderem isso. E é o que faz, de fato, a casa ser realmente um pedacinho da igreja também, né? Nossa casa ser um braço da igreja, nosso lar, ou cada casa ela é uma micro-igreja lá também, né? Tem a palavra, a ministração, tem disciplina, tem exortação, tem o sacerdote, tem um líder, tem os trabalhadores, né? É isso mesmo, né? Desejo que Deus realmente faça cumprir tudo isso na vida de cada um de vocês. E a gente fecha agora ouvindo eles clamarem, pedirem, né? E falarem, abrir o coração a respeito do desafio de oração agora, né? Tanto na vida pessoal, ministerial, conjugal, educacional dos filhos, financeira principalmente, é uma das áreas que a gente, como igreja, esquece de orar e de ofertar, né? A área financeira, desafios de vocês. Bom, em termos de oração, eu queria, na verdade, trazer um primeiro pedido, que eu acho que tem a ver com ambos os ministérios que a gente exerce aqui, né? Nós todos. Há um conceito muito equivocado muitas vezes na igreja de olhar para a missão urbana ou para a missão entre missionários ou para a missão através de hobbies, que é o que a gente faz,
como uma missão inferior àquelas missões que têm o cunho social, ou o cunho de transcultura, onde você viaja para um outro país ou um outro lugar onde tem povos diferentes do que nós somos dentro da cidade e tal. Então, um dos pedidos de oração que eu tenho é que as pessoas se conscientizem a orar por missões urbanas, por missões que vão em encontro a pessoas que muitas vezes são abastadas, elas têm sustento suficiente, elas têm dinheiro, elas estudam, estão fazendo faculdade e tudo mais, só que elas não têm Jesus, que é a coisa mais importante que elas precisam ter. E a gente lembrando também, olhando para o ministério de Paulo, dos apóstolos na igreja, no início do tempo dela, a gente vai ver que o ministério era nas cidades, era em grandes centros. Jesus falou, espere na cidade até que venha o Consolador. Então, uma das orações que eu tenho é que as pessoas conscientizassem-se melhor da missão que às vezes não parece ser aquela missão social. E eu acho que entra muito no caso das nossas missões. Um outro pedido que a gente tem é que em meio a essa questão da pandemia, a gente está tendo que se reinventar. Sim, todos, né? Todo missionário, não só a gente, mas outros missionários que a igreja tem, como a Silvana lá na Indonésia, ou como outras pessoas que a gente conhece e tudo mais, a gente vê que está todo mundo tendo que se reinventar para poder continuar o trabalho. E Deus tem nos dado criatividade, mas não nos é pouco custoso. Assim, tira muito da nossa energia, tira muito do nosso recurso, até financeiro muitas vezes. Então, que pessoas possam orar por nós nesse sentido, que a gente se reinvente e de maneira muito criativa, né? Um outro pedido, a gente tem visto que as nossas crianças que são pequenas estão sentindo dificuldade em meio a essa pandemia de entender tudo o que está acontecendo. E a gente tenta trazer com clareza para elas, mas a própria idade, a infância delas, a gente tem visto, por exemplo, a menorzinha, às vezes ela tem um certo receio quando ela vê uma pessoa que ela não é da casa, né? E depois, com o tempo, ela vai ficando mais à vontade e tal, mas a gente vê que isso é um entrave ainda. Não é um traço dela, mas por causa da situação. Do então, que outros missionários possam estar vivendo isso também, que a gente orasse por eles nisso. E, óbvio, recursos e oportunidades, contatos, né, que é o que a gente tem buscado aí, pessoas que possam investir no que a gente está fazendo para que isso alcance mais os objetivos que a gente tem, e pessoas que surjam e que abram portas, que nos levem a lugares que a gente não imaginava que a gente ia conseguir, porque eu tenho visto que Deus ele tem se revelado a nós no ministério através dessas coisas, recursos e contatos. E esse quarto pedido, né, eu acho que tem muito a ver com o primeiro, né, porque na medida em que você entende que de fato missão urbana é missão também, facilita entender que precisa de recurso também. E às vezes o fato da missão ser urbana, a gente negligencia a realidade da necessidade do recurso também, né? É urbano, né? Está na cidade, vai se virar. Parece que quando a gente faz missão na tribo, então o dinheiro vem da igreja, a igreja contribui com o missionário lá na tribo. Mas quando é missão urbana, Deus faz cair do céu, né? E às vezes o nosso custo de operação é mais alto, né? Por conta da questão de que estamos na cidade. Estamos na cidade, né? Acaba sendo pior, né? Mas no fundo a gente tem visto Deus ser muito providente, mas a gente continua orando, porque se os nossos planos, os nossos sonhos são grandes serão as necessidades de recurso e de pessoas que nos apoiam nisso. Então, glórias a Deus por cada uma que já está conosco aí. Tá muito legal. Débora, fecha o seu pedido então como casal e a gente vai ouvi-los aqui depois e vamos orar. Não, eu acho que o meu pedido é esse mesmo, né? Com relação às crianças da nossa casa, para que Deus continue nos guardando, cuidando de cada detalhe, a questão da escola das meninas também, para o ano que vem. A gente tem considerado várias coisas, então, para que Deus nos direcione mesmo no caminho certo aí a seguir. Direção, com relação principalmente essa questão da escola das meninas, né? Nós, como missionários, a gente crê muito nessa questão de estarmos em família fazendo a missão. Sim. Deus nos chamou para fazermos isso juntos, né? Então, a gente estava com alguns impasses aí, daí veio a pandemia, então, assim, que as decisões a tomar aí com relação à escola delas seja bem clara e bem objetiva. Discernimento na área acadêmica das crianças. Perfeito. Tá bem. Pati, Fernandão... E depois, assim, se ele ficar em pé do meu lado, vocês vão saber por que eu chamo de Fernandão, por que ele é chamado de Fernandão, né? Eu já não sou tão baixinho assim, mas eu consigo olhar para cima para
para falar com ele. Então, Fernandão. Eu Tati. começaria dizendo o nosso primeiro pedido de oração é que orassem pela nossa família, porque nós não queremos ensinar outros ou falar sobre educação de filhos, qualquer área que seja familiar, sem que isso seja uma realidade na nossa própria casa. Então, a nossa oração é isso, para que Deus nos ajude a tudo aquilo que nós temos aprendido a aplicarmos primeiramente em casa, sermos essa família que nós estamos dizendo que é o que a gente entende que Deus deseja que seja, né? Então, uma família saudável, uma família com relacionamentos muito bons de comunicação, de honestidade, de santidade. Então, a gente ora por isso, a gente pede para que as pessoas orem por isso, para que Deus nos mantenha vivendo de uma maneira congruente com aquilo que nós estamos ensinando. E segundo, eu aí particularmente gostaria de pedir que orassem para que, como líder de casa, que Deus me desse sabedoria em como pastorear a minha esposa, os meus filhos, e como prepará-los para um momento com certeza, o momento mais importante, que vai ser o segundo, imediatamente após a morte deles, que eles vão estar diante de Deus, e que eu espero que, ao encontrarem com Jesus Cristo, eles possam ouvir de Jesus: servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. E isso eu sei que é uma responsabilidade que cai sobre mim, de pastoreá-los e de ajudá-los nesse processo. Amém. E vamos orar todos nós juntos por isso também. Que Deus realmente complete essa boa obra, né, que já começou. É verdade. Pede você? Eu acho que, aqui usando o que o Fernandão já pediu, eu penso que é sabedoria mesmo. Os nossos filhos estão num momento novo da vida deles, Sim. né, tomando decisões quanto ao futuro. Os dois têm um chamado, os dois querem servir a Deus. O Timóteo já tem um processo agora mais avançado do que a Vi, e tem buscado convicções e as maneiras como ele vai obedecer esse chamado. Então, Deus nos dá sabedoria em como ser um auxílio para eles, deixando, na verdade, que eles tenham a experiência deles com Deus, sem interferir naquilo que não é para a gente interferir. Então, ter sabedoria para isso. E eu creio que dentro do que a gente já estava andando nesse processo de viabilizar a ida aos missionários, receber os missionários sem que eles tenham gasto nenhum, que Deus nos leve, né, as pessoas certas a ter o recurso para isso e poder servir cada vez mais a igreja, servir mais a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor, o meu vizinho, aquela pessoa que está próxima e que precisa, e ter essa visão de como a gente precisa ser intencional, porque os tempos eles estão chegando, né? Sim, a nós sensação de que Jesus está voltando, estamos vendo. Ela é grande, e isso deve nos levar a pregar o evangelho, a fazer discípulos, que é o motivo da gente estar aqui. Então, que Deus nos dê ousadia, Deus Amém. nos dê sabedoria e nos dê constância na nossa Amém. caminhada com Ele. Amém. E esse pedido, inclusive, o finalzinho, é o que eu aplico para a minha vida, para a sua vida, cristã também, né? Que todos nós venhamos pensar dessa mesma maneira e, de alguma forma, cada um de nós sejamos na prática também um pouco missionários, ainda que talvez não de tempo integral, né? Mas que na sua vida você consiga ter praxis missionária também. Vamos orar por eles. Eu quero que vocês continuem sentados aí. Eu vou orar pela vida de vocês. E você que está em casa vai acompanhar e orar junto comigo também. Deus, em nome de Jesus, eis aqui esses teus servos, teus filhos, missionários. Um dia disseram: eis-me aqui, e o Senhor tem conduzido a vida deles para serem sal da terra, luz do mundo. Pai, todas as necessidades desse momento, que o Senhor mesmo dê discernimento e clareza, e o Senhor aponte a tua direção para a vida deles, tanto na vida estrutural,
financeira, familiar, espiritual, que o Senhor mesmo continue conduzindo como vem fazendo. Nós temos visto, ó Deus, a tua boa obra sendo feita, e foi o Senhor mesmo que começou a boa obra, e o Senhor, como um Deus fiel, prometeu que vai completar. Então, eis aqui, nas tuas mãos, apresentamos essas famílias e clamamos sobre elas o teu poder de serem luz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado vocês, grande abraço. Obrigada, muito Um obrigada. abraço assim ainda. Deus abençoe.